Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Eis que estamos de volta, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Satisfação enorme estar de volta ao vivo com você. Choveu hoje, rapaz. Olha, deu um quiprocó hoje aqui, inclusive nos próprios equipamentos aí, só que a gente de imediato já restabeleceu tudo no período da tarde e a gente está aqui a postos para mais um programa Opinião com muita satisfação. Até rimou, não é? Hoje aqui com a gente, mais uma vez, para nossa grata satisfação, o conselheiro do Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso, Antônio Joaquim, meu conhecido e também conterrâneo de Barra do Garças. Eu fico muito contente quando ele vem aqui, porque sempre rende um bom conteúdo, uma boa entrevista. E que já foi muita coisa, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, secretário de Estado, conselheiro, foi presidente do PDT, não é? A gente vai conversar sobre um bocado de coisas relacionadas a esses temas e, inclusive, evidentemente, o nosso Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ele, inclusive, é ouvidor lá do nosso TCE-MT. Então, fique atento aí. Professor Lorenberg, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você e ao seu Santos por ter ajudado o meu Flamengo, porque quando o Santos ganha do Palmeiras, significa dizer que o Flamengo desponta. Então, aos palmeirenses aí, não vou falar para o Sérgio Ricardo, porque ele é muito palmeirense, nem para o Guilherme Maluf, que também é muito palmeirense, nem para o Rogério Galo, esse apela. O Galo, se brincar, falar, saudações. Outro dia eu inventei de falar isso para ele, ele falou, apela assim no bom sentido também, né? Meu caro Rogério Galo. Então, o Santos ganhou do Palmeiras, aí o Flamengo ganhou do Sport e estamos na liderança. Só um milagre tira o título do Flamengo. Milagres existem. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Foi uma vitória que já estava passando da hora, viu, Paulo? Senão nós estávamos enrolados. E tirou o Santos da zona de rebaixamento, por enquanto, né? E é triste ver o Santos, do Pelé, nessa circunstância aí, né? Depender desses sacrifícios no final do campeonato. Ele está aqui com a gente, o glorioso Antônio Joaquim, eu carinhosamente chamo de Antônio Conselheiro, né? E eu quero abrir o programa, conselheiro, abraçando o senhor de forma muito carinhosa, não é? Em nome do programa, por conta do passamento da sua mãezinha há um mês, acho que amanhã faz um mês, né? Dona Grimalda, que nos deixou aos 99 anos, e a gente sente muito, né? Lorenberg não tem mais a mãezinha dele, né? Eu, graças a Deus, tenho a minha lá, Dona Nazira. Eu não consigo nem imaginar o tamanho disso, não é, no seu coração. De todo modo, nossa solidariedade, nosso carinho, não é? Fica esse registro aqui em nome do programa Opinião, não é? Eu vou abrir aqui perguntando algo que essa semana a gente já colocou, aliás, esteve aqui, fala da sua mãe, esteve aqui nessa semana que passou o deputado Eugênio. Doutor Eugênio. Que fez menção carinhosa ao senhor por conta do centro de idoso, do espaço do idoso lá em Barra do Garças, que inclusive o senhor doou uma área lá para a construção desse centro do idoso. O doutor Eugênio, o deputado doutor Eugênio, esteve aqui e fez esse agradecimento ao senhor. Bom, a minha primeira pergunta, parece que os tribunais de contas dos estados agora vão fiscalizar as emendas parlamentares. Isso já é, aqui no estado de Mato Grosso, está consolidado, tem regras para isso. Gostaria que o senhor abrisse falando disso, como se dará isso, porque onde tem dinheiro público, como diria o Sérgio Ricardo, que veio aqui também há um tempo, o Tribunal de Contas estará lá fiscalizando. Como se dará isso em relação às emendas parlamentares? Muito bom tê-lo aqui. Boa noite a vocês dois, né, que comandam o programa.
Me disseram agora 6 anos, 6 todos anos. os dias. Olha que é uma missão, né? Mas agradeço, Paulo, o teu carinho de referir a perda de minha mãe, né? Minha mãezinha de 99 anos. Então é a vida, né? A gente vai se acostumando, tentando se acostumar depois de uma certa idade com a possibilidade do perdimento, vamos dizer assim, do parente, né? No caso da mamãe. Mas na hora que acontece é sempre um susto, né? É sempre, por mais que você esteja cultivando, preparando para vivenciar essa experiência, mas aconteceu, eu estava fora, inclusive, do país, mas é a vida. E o centro lá do idoso, já que estamos falando da Dona Grimalda, que Deus a tem em bom lugar, né? A gente tem certeza disso, tem lá o centro, aqui, explica para a gente, antes de entrar na questão das emendas, nós temos tempo para falar, um tempo bom para falar sobre emenda e outros assuntos mais. Como que se deu essa cessão? Como que o senhor doou esse terreno lá? Como que foi esse trâmite aí? É interessante, né? Eu, às vezes tem algumas atitudes mesmo do imponderável, né? A Márcia Valois, esposa do conselheiro, deputado Alencar Soares, era vice-prefeita de Barra do Garças, vice-prefeito do seu amigo Chaparral. Chaparral tinha sido eleito prefeito, ela na vice. E ela fazia um trabalho social de idosos, principalmente, muito grande. E Barra do Garças nunca teve nada, né? nenhum prédio público, nada de apoio realmente para o idoso. Era muito mais uma assistência ali pessoal. E Aragaça, você conhece, do lado, há anos tinha uma casa do idoso. Aí ela conversando que precisava de tentar fazer uma casa para o idoso, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, na hora de supetão, eu vou doar a minha chácara aqui, são 8 hectares da chácara. Aliás, um corretor de imóvel falou, Antônio, se você fosse vender essa chácara do senhor hoje, ia dar uns 30 milhões. Falei, mas não vai me fazer falta não, se Deus quiser. Enfim, doei há 17 anos atrás essa chácara. Demorou, né, rapaz? Para o governo do Chaparral fazer lá a obra. Depois veio os parentes meus, né, Roberto Cruz, Vanderlei Faria, nenhum fez também, né, esses anos todos. Agora o prefeito Adilson assumiu e de uma forma muito determinada construiu uma casa de idoso moderníssima, a casa do idoso com 80 vagas e o terreno é muito grande, né, pode fazer muitas coisas lá e muito moderno, de altíssimo nível, uma obra de 10 milhões de reais, né, próximo da Águas Quentes, o idoso vai lá passear. E eu fico muito feliz de ter sido útil nesse sentido, de estar lá hoje uma coisa fantástica. Nós fomos inaugurar e eles tiveram o carinho de colocar o nome da mamãezinha, Grimalda Santos Rodrigues lá. Eita, que maravilha, merecido, merecido. Então está feito o registro aí e a lembrança, portanto. Agora eu gostaria que o senhor falasse sobre as emendas parlamentares. Então, as emendas é um fato natural, né? Primeiro, houve esse movimento do Supremo Tribunal Federal em estabelecer institucionalmente essa fiscalização das emendas no nível federal, do Congresso Nacional. E aí, naturalmente, né, foi delegado aos tribunais de contas dos estados fazer essa fiscalização. Mas só que estendeu-se para as emendas estaduais também, da Assembleia Legislativa e algum município que tem emenda, eu acho que o Mato Grosso não tem, não sei se Cuiabá tem, talvez seria o único, mas eu acho que não tem. Também serão fiscalizadas pelos tribunais de contas do Brasil. E o que eu achei assim, importante é que isso foi formalizado pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? A decisão dele, jurídica, de o TCU fazer a fiscalização e compartilhar a fiscalização com os tribunais de contas do Estado. Eu acho que é necessário, né? É o que você falou, que o Sérgio fala, eu sempre falo. Onde tem dinheiro público, o tribunal tem que estar fiscalizando, né? É uma necessidade, é o nosso trabalho essencial, a fiscalização, mas não só isso, né? Ao longo do programa a gente vai mostrar que os tribunais também
não estão presos apenas a fiscalizar Sim, e julgar. com certeza. E esse assunto também pode vir ao longo do programa mais vezes para a gente estar esmiuçando. Professor Lorenberg, por favor. Conselheiro, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor. Conselheiro, se o senhor me permitir, eu tenho aqui trechos de uma fala de 3 minutos do ano de 2000, no ano 2000. E eu gostaria do olhar do senhor hoje para esta fala de 2000. Aliás, para ser mais claro, no dia 14 de março de 2000, no plenário da Assembleia Legislativa. O primeiro trecho... O professor é um pesquisador. Ele vai fundo, ele vai lá no baú. Lá. Mas está certo, está certinho. O primeiro trecho, conselheiro, entre aspas, às vezes se julgam contas, reprovam-se contas por problemas em que nós sabemos que não há má-fé. Há, na verdade, falta de informação, de conhecimento da realidade, da legislação. E acho que o papel do Tribunal de Contas do Estado, nesse momento de modernização do Brasil, de Mato Grosso, é um papel de cada vez mais se integrar com a sociedade. E aí vem a minha pergunta, muito mais um pedido de reflexão, conselheiro. Para o amigo telespectador que não sabe, ele já sabe, é a fala do conselheiro que antes era secretário de Educação e que tinha sido indicado pelo governo do Dante Oliveira a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Hoje, conselheiro, com todos esses anos, de fato, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso conseguiu integrar-se à sociedade ou ainda falta um bom pedaço para essa integralização? De 2000 e... Do ano 2000. 2000. 14 de março de 2000. Lá se vão 25 anos. Vamos falar baixo, né, para não achar que... A gente está velho, né? Que a gente está velho. Mas, Lorenberg, que bom que você pesquisa e que você traz esse assunto aqui à baila. Esse dia eu fui ler, por coincidência, o meu discurso de posse no Tribunal de Contas no dia 7 de abril do ano 2000, logo depois desse 14 de março, que foi a minha sabatina lá. Eu fiquei impressionado com a atualidade da minha fala, do meu discurso, impressionado mesmo. E isso que eu considero comigo mesmo, que é um patrimônio que eu tenho, é a coerência. O que eu falo, eu faço. Eu não faço diferente do que eu falo. Então, é muito importante essa coerência que dá legitimidade, que dá, inclusive, ânimo para a gente continuar. Aproximou-se, sim, desses anos todos da sociedade. Mas, mais do que isso, aproximou-se do gestor. Hoje, o gestor tem todo o apoio, o gestor em todos os níveis, municipal, estadual, federal, inclusive o TCU também, todos os tribunais de contas do Brasil evoluiu para esse processo. Porque o que eu sempre falo nas minhas palestras do interior, eu digo com clareza o seguinte: nós estamos no mesmo barco, todos nós, o governo, todos estamos no mesmo barco. A essência do governo, da estrutura de governo é o quê? Oferecer serviços públicos de qualidade à população, ao cidadão. Então eu falo, nós, cada um no seu cada qual, estamos no mesmo barco. Os órgãos de controle, tribunal de Contas, Ministério Público, cuida aí da fiscalização, mas também tem que cuidar da colaboração na executoriedade das políticas públicas. Esse foi o grande avanço. E o Executivo faz sua parte, o Legislativo a dele, o Judiciário a dele, enfim, mas vamos para o barco vai para o mesmo porto, que é o porto de entrega dos serviços públicos de qualidade. Essa é a essência. Todo mundo que quer viver numa ilha, eu às vezes dou exemplo de um promotor, um garoto novo que passa no concurso, chega na cidade, ao invés de contribuir com o prefeito, é aquelas petições e petições e petições, e não tem a noção de que ele tem que ajudar a executar a política pública. Mas o que eu posso dizer, que a felicidade que tem hoje, a satisfação, é que eu contribuí com isso também nacionalmente, quando eu assumi a presidência da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. Eu assumi em 2012. E aí nós começamos a inverter
a atuação dessa associação, a Tricom, nesse sentido de evoluir a qualidade dos trabalhos dos tribunais com o foco de contribuir para executar as políticas públicas com qualidade. Então, hoje, esse é um mundo fantástico. Por exemplo, nós temos o consensualismo, hoje oficialmente implantado na maioria dos tribunais de contas, que é exatamente essa preocupação em executar. Aonde tem conflito, reunimos todos os personagens do conflito, o gestor, a empresa e todos os personagens, e estamos dando soluções a essas questões, quer dizer, levando a executar, a dar realidade aos serviços públicos cidadão. Então, é isso mesmo. Depois desse discurso meu de 25 anos atrás, se você comparar, a evolução foi fantástica dos tribunais de contas. Tanto interagiu com a sociedade, nós estamos aí com um Programa Nacional de Transparência Pública, que é uma coisa também, depois vamos falar, é fantástico, né? Esse ano é o quarto evento desse programa, já atingindo mais de 10 mil instituições no Brasil. Então, estamos afinados com a sociedade e também estamos principalmente afinado com a gestão pública para melhorar a qualidade da gestão pública. Então, traduzindo, é isso, as coisas aconteceram e estão acontecendo. Ô conselheiro, eu tenho uma dúvida, até enquanto cidadão, eu já fui perguntado sobre isso, enquanto jornalista, na rua, e eu vou repassar para o senhor, vou tentar resumir a obra aqui. O Tribunal de Contas, ele muitas vezes aprova a conta de determinada prefeitura. Mas ele aponta ali algumas recomendações. Só que, dentre as recomendações, muitas vezes, dentre essas recomendações, tem pontos muito sensíveis. Ora, porque o prefeito, a gestão não investiu suficientemente ali, ora não investiu suficientemente acolá, em áreas como proteção à mulher, proteção à criança, alguma coisa que não está necessariamente na Constituição, que seja aquele índice constitucional, aquela obrigação constitucional. Mesmo assim, o tribunal acaba aprovando. Depois vai lá para o parlamento político e vai passar para uma outra avaliação, obviamente, uma avaliação política. Não tem como colocar um ponto de controle mais rígido para quê? Situações como esses dois exemplos que eu citei, não é? Eu falo porque a gente está cansado de falar da questão da violência contra a mulher. Todo dia, 6 anos batendo na tecla e nós passamos vergonha no ranking nacional da violência contra a mulher, especialmente feminicídio. Não tem como colocar um ponto de controle ali para que esse gestor pense muito antes de fechar suas contas e o tribunal ali, na hora de votar, tenha esses pontos de controle como base? Tem, Paulo. Você, primeiro é o seguinte, é preciso esclarecer, e é normal que as pessoas não entendam isso de uma forma bem clara, né? As diferenças que existem entre duas contas que a gente manipula no sentido de apreciar. Existem as contas de governo, que são diferentes das contas de gestão. Esse é um assunto meio árido, mas eu sempre insisto, quando eu tenho a oportunidade, de explicar com clareza. Até naquele aspecto de que as pessoas falam, às vezes até os próprios deputados dizem, os tribunais são tribunais auxiliares do Poder Legislativo. Não são. Nós auxiliamos quando nós emitimos um parecer técnico para subsidiar o Poder Legislativo, para julgar as contas de governo. São diferentes de conta de gestão. Então, não há dos tribunais, não há nenhum tipo de subordinação, não há nenhum tipo de dependência das Assembleias Legislativas, nem das câmaras e nem o TCU do Congresso. Somos absolutamente independentes e até, se você tiver oportunidade, vamos debater da PEC da essencialidade que foi aprovada agora no Congresso. Sim. E acabou de vez qualquer fragilidade dos tribunais em ser ameaçado por autoridades. Mas é isso. O que são contas de governo? São as contas que se referem
a macrogestão. Ou seja, o governador ou o prefeito ou o presidente da República, eles cumpriram os limites constitucionais, né, de investimento na saúde, na educação, são limites constitucionais. Eles cumpriram o limite de gasto com o pessoal, eles executaram o orçamento do jeito que foi aprovado no Legislativo, eles endividaram o Estado ou o município nos limites da lei que define, que limita o endividamento. Então, é nesse aspecto que são contas de governo. Então, você não julga a executoriedade do dinheiro. O governador não assina cheque, o presidente da República também não. Quem assina cheque não existe mais, mas é um símbolo para a pessoa entender. Quem executa, quem gasta o dinheiro... Quem autoriza é o secretário. E no governo federal, os ministros, e no governo municipal, o secretário. Mas no governo municipal há uma situação a ver de duplicidade do prefeito. O prefeito, ele é o responsável pelo governo, porque ele foi eleito, as contas de governo é dele, mas ele também é o que assina o gasto público. Então ele é julgado duas vezes. Contas de governo, que é a Câmara que julga, e contas de gestão é que nós julgamos. E nós não dependemos da Câmara para nada para isso, como não dependemos da Assembleia para nada para julgar um secretário de Estado, a própria gestão da Assembleia Legislativa. Então, são coisas diferentes. Quando você diz recomendações, é porque não é um assunto tão relevante. Não pode olhar que todas as recomendações não são assuntos que ensejam a necessidade de você julgar e regular as contas. Porque aí é julgamento mesmo. Uhum. É diferente das contas de governo, que é um parecer. Nós não julgamos, mas a Constituição exige, aí que confunde, exige que a gente vote o parecer técnico, vote em plenário para encaminhar para o Poder Legislativo, para eles subsidiarem o julgamento deles. Pois é, conselheiro. Agora, eles podem aceitar, na hora que for votar, o parecer, que pode ser contrário ou favorável, eles podem. O parecer favorável, as contas do governador. Eu fui relator agora, né, em 2024. A Assembleia pode, se quiser, votar contra esse parecer e reprovar as contas do governo. Pois é. Só que para aí precisa de um quórum qualificado. Mas se não é obrigado a acompanhar o parecer do tribunal. É porque teve, conselheiro, vou citar o nome, não me impediu reserva, o Silvano Rufino. Encontrei com ele lá no CPA1, ele me questionou isso, e outro dia a dona Solange e a cabeleireira também, eu acho que é lá do 1º de março, não lembro o bairro, me perguntou mais ou menos no mesmo sentido. Por que às vezes há irregularidades graves e as contas são aprovadas? Por isso que eu fiz esse questionamento aqui para o senhor. Evidente que eu entendi o seu posicionamento, só estou justificando porque perguntei, porque houve isso na cabeça das pessoas que não têm o acompanhamento diário, técnico inclusive, né, dessas explicações que o senhor nos deu aqui agora, fica realmente com essas encabulações. Porque, na verdade, as recomendações, elas são feitas sem ser nada que tenha esta gravidade que o Silvano colocou para você, que eu volto a dizer, essas recomendações, elas não ensejam a decisão de julgar irregular as contas. Agora, tem outra situação, nós determinamos, você recomenda uma coisa, determina para o gestor executar alguma coisa, é diferente. Mas assim, qual é a visão? A visão desse discurso da Assembleia, lá de 2000. Você não pode querer penalizar um gestor que tenha cometido uma irregularidade, às vezes por desconhecimento, sem má fé, e que não impacta no resultado do serviço público. Perfeito. Então, você não tem por que penalizá-lo. Agora, você tem que recomendar para ele aperfeiçoar, para ele poder melhorar a qualidade da gestão. Perfeito. Eu acabei agarrando na conversa aqui, então quase que olha só, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, coisa breve, 1 minuto e meio, te retomo aqui com Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas. Pois bem, cá estamos de volta. Aqui, programa Opinião, hoje com o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim.
A gente está aqui no segundo bloco. Vou pedir para que o Lorenberg, meu caríssimo professor, abra esse segundo bloco com perguntas. Conselheiro, eu vou aproveitar a primeira parte da penúltima resposta que o senhor nos deu no bloco anterior para pedir ao senhor um comentário. De novo, um outro trecho da fala do senhor. Entre aspas, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão de assessoria da Assembleia Legislativa, para que nós possamos ampliar essa informação de nossos dirigentes, para que cada vez mais a administração pública tenha uma resposta mais positiva, mais eficaz e com mais eficiência. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito aí, desse trecho. Lorenberg, você veja que o que eu falei aqui não tem nada a ver com assessoramento, assessoria. Talvez eu usei o termo errado, no sentido de contribuir com o gestor para executar políticas públicas e com a Assembleia contribuir se for demandado. Quando a Assembleia, a Comissão de Fiscalização da Assembleia ou qualquer deputado demanda o tribunal para tomar uma atitude que seja uma auditoria, então nós temos, vamos dizer, o dever de prestar essa contribuição. Né? Se for possível, se os nossos auditores estiverem disponíveis, né? Não são um dever nesse sentido, institucional, mas não um dever obrigatório por lei. Então, talvez a palavra assessoria é inadequada. Eu 25 anos atrás, eu também cometia os meus erros, né? Nesse caso, eu cometi o erro de falar em assessoria. Não é assessoria, é uma contribuição com o Poder Legislativo para aprimorar a gestão, que é a essência que hoje nós todos defendemos. Ô, conselheiro, eu falava no bloco anterior, eu questionava o senhor no bloco anterior, rapaz, eu quero uma opinião do conselheiro sobre, já que falávamos de emendas, teve uma situação exitosa, inclusive, nesse fim de semana, ali no novo Parque Novo Mato Grosso, do governo do estado, a repercussão muito positiva em nível estadual e até mundial, porque houve uma transmissão para mais de 100 países, que é uma etapa da corrida de Stock Car, nomes de renome nacional, renomes nacionais e até internacionais. Ponto. Só que ali no Novo Mato Grosso, sem falar do autódromo propriamente, tem obras em curso, não é? Fiscalização em relação a essas obras. O tribunal está debruçado em cima, em real time, né, que a gente chama de tempo real, porque tendo ou não emendas parlamentares, mas dinheiro público, eu queria saber o posicionamento seu. O tribunal está fiscalizando. Nós vamos, em pouco tempo, finalizar as contas como que chama? A MT Mato Grosso, a MT Par. MT Par. Nós vamos finalizar as contas dela, que inclui o Parque Novo Mato Grosso, de 94. As contas de 94. Então, estão sendo fiscalizadas. 94? O senhor foi na do Lorenberg e resgatou aqui, mas 2024. 2024, ato faz. Estamos concluindo essa auditoria das contas das obras que estão inacabadas, não são completas, mas elas estão sendo fiscalizadas e terá uma oportunidade de serem julgadas pelo plenário do Tribunal de Contas. Acerca disso, por falar em MT Par, o conselheiro Maluf, eu acho o Maluf é o relator de 25. Isso que eu ia dizer, de 25, eu né? sou o relator de 24. De 24. O Maluf, inclusive, está acompanhando 25 e 26. O Maluf está acompanhando com a lupa desse tamanho assim, essas ações aí do governo MT Par na Rota do Oeste, na nova Rota do Oeste, que está incumbida de fazer. Paulo, foi bom você ter falado para eu esclarecer aqui o seguinte. Eu falei que fui o relator das contas de governo. O ano passado, as contas de 24, de 2024, né, 94. E nesse voto que foi aprovado no plenário, que é o voto, que é um parecer, né, para subsidiar a Assembleia, eu coloquei com clareza, e foi aprovado pelo plenário, de que a nova Rota Oeste, que já faturou nesses 2 últimos anos quase 3 bilhões de reais,
e teve um lucro líquido nesses 2 anos, 23 e 24, da ordem de 600 milhões. Nós estamos falando de faturamento de 3 bi e lucro líquido de 600 milhões. E eles não prestaram contas para o Estado. E eles têm o dever de prestar conta. O meu voto é no sentido de determinar e obrigá-los a colocar no orçamento, e eu espero que a Assembleia esteja atenta a isso, está discutindo o orçamento agora, mesmo sendo uma empresa privada do ponto de vista de execução, mas ela é de propriedade do Estado. Não é 99%, é 100%. O Estado tem 100% da empresa. Então, ela tem o dever, ela é uma empresa independente, ela não precisa do Estado para sobreviver, mas ela tem o dever de colocar no orçamento do Estado os investimentos que ela fará, como já fez na rodovia, na 163 e em qualquer outra coisa. Por exemplo, eles já fizeram um empréstimo de 5 bilhões de reais de debêntures, já captaram em torno de 600 milhões, o Estado também já colocou 600 milhões, e eles têm que colocar esse financiamento, porque, queira ou não queira, o responsável por isso é o Estado, no orçamento do Estado. Chama-se o orçamento da empresa independente, ela não faz parte do orçamento que o Estado vai executar, mas tem que ter transparência e colocar lá o que será investido em 25, né? Não estava no orçamento de 24 e com certeza não está no de 25. Mas esse orçamento está na Assembleia, é preciso ter, né? Colocado com clareza no orçamento os investimentos da nova Rota Oeste. Inclusive eu vi alguns técnicos lá do Tribunal de Contas questionando a ausência do Geoobras. Tem uma outra ferramenta também que é essencial para fiscalização, que eu vou lembrar daqui a pouco. Geoobras e uma outra que são ferramentas essenciais para que haja a conferência da transparência nessa questão aí da gloriosa nova Rota do Oeste. Professor. Conselheiro, o nosso amigo telespectador que não tem familiaridade com as palavras, com as coisas no Tribunal de Contas do Estado, mas ele é um tanto curioso. Ele poderia estar fazendo a pergunta que eu farei agora ao senhor. O senhor falou assim, olha, é preciso constar no orçamento do Estado, que está na Assembleia, a previsão de investimento da empresa que é estadual. É necessário. E aí o amigo telespectador com certeza faria a pergunta. E se não constar no orçamento do Estado uma previsão de investimento, qual é o papel, conselheiro, do Tribunal de Contas diante de uma situação, se for de fato constatada? Olha, eu volto a dizer para você que essa situação que eu estou falando, ela foi decidida no plenário da Assembleia. Então, do Tribunal de Contas. Então, na verdade, houve uma determinação para cumprir a lei. A lei federal que exige isso. Então, se não cumpre a lei, tem que tomar providências de alguém que cometeu uma ilegalidade, né? Especificamente em que momento, em que situação que vai juridicamente tomar essa atitude, eu não posso te responder, mas certamente infringe uma irregularidade. E grave, porque não está cumprindo o que determina a lei. Então, é uma decisão que foi feita no parecer técnico, que foi para a Assembleia. Eu acho que aí cabe à Assembleia exigir o cumprimento da lei. Está lá o parecer oficialmente aprovado pelo plenário, então, neste momento, é a hora correta de dizer, opa, cadê o orçamento da nova Rota Oeste? Se não está, então mande, que nós vamos incluir. Aqui porque quem aprova o orçamento? É o Poder Legislativo. Então, é o Poder Legislativo que tem, com o parecer técnico do tribunal, decidido, mostrando a lei, obrigando e determinando para que se cumpra a lei, no caso, é a Assembleia Legislativa que tem que acionar quem for ter que ser acionado para colocar dentro do orçamento essas informações de investimento e de dívida da nova Rota Oeste. O conselheiro, tem 2 minutos desse bloco ainda. Eu acho que é suficiente para o senhor usar seu poder de síntese para nós nos referirmos à PEC da essencialidade. O senhor citou no primeiro bloco a PEC 39/2022,
que ela representa na essência para nós, brasileiros? É uma mudança revolucionária, porque como o tribunal sempre teve essa situação de um governador ficar contrariado, ameaça fazer uma lei para extinguir o tribunal. No Ceará houve efetivamente a extinção do Tribunal dos Municípios, porque houve uma briga política do presidente com um grupo político de lá. Então sempre, aqui em Goiás, o governador Caiado, teve uma briga homérica com o conselheiro, né, com toda a arrogância de botar dedo, enfim. Então acabou isso. Acabou. Não há possibilidade de nenhuma autoridade, que seja governador, presidente da República, ou deputado federal, ou senador, propor a extinção dos tribunais de contas. Então a PEC é esta, a essência é essa, a Sim. PEC da essencialidade. Proposta de emenda da Constituição, que foi aprovada com 417 votos, foi promulgada, então acabou-se a oportunidade ou de constrangimento de autoridade que se sinta contrariada com as decisões que os tribunais tomam, ameaçar, retaliar os tribunais de contas com proposta de extinção ou qualquer que seja a coisa. Então, esta é a grande revolução que nós tivemos, o avanço, e consolidamos definitivamente os tribunais de contas do Brasil. Perfeito. Olha, isso é cronometrado, né? Eu falei para ele 2 minutos. O conselheiro Antônio Joaquim continua com a gente. E após o intervalo comercial, ele vai responder o que ele vai fazer. Tem essa questão. Será que o Antônio Joaquim Lorenberg, você que é experiente, vai mexer com política partidária? Não vai? O Sérgio Cá esteve aqui e falou, não, eu quero, quando terminar lá no TCE, eu quero voltar a ser jornalista. Maluf também refutou. E Antônio Joaquim, será? E olha que estamos aí, Lorenberg, eu, você que está assistindo, a gente fez comentários esses dias agora, que estamos vivendo uma espécie de apagão aí nesse cenário político de nomes, não é? Ninguém engatou uma primeira até agora. Paulo, ainda falta um ano. Mas já num passado não muito distante, né? A essa hora já tínhamos aí alguém já bem disparado. Antônio Joaquim responde, o que ele vai fazer da vida, se ele continua lá. Houve um tempo aí, não é? Num passado não muito distante também, ele estava, não fosse um certo Pedro. Opinião dá um tempo só e volta já já. Opinião está de volta aqui, não é? Entrevistando o Antônio Conselheiro. Antônio Joaquim, conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ele foi o primeiro deputado estadual do PDT. Sabia disso, Lorenberg? Você lembra, né? Lorenberg é uma enciclopédia. Professor. Do PDT, rapaz do céu. Aliás, esteve recentemente aqui o Saíto, né? O Saíto, que é filho de quem? Gilson de Barros. Gilson de Barros, que era o grande companheiro de PDT de Antônio Joaquim. Foi nosso candidato a governador em 86. Rapaz, essa época era uma época... Lorenberg, eu fico pensando assim, conselheiro, se Brizola estivesse vivo, Dante também, o que eles estariam... O Brizola era inimigo, entre aspas, né, político, inimigo político do Lula, né? Mas apoiou o Lula. Não, apoiou, mas... Em 89, quando ele ficou mas depois fora... era só porrada, né? Ele chegou a dizer que se o Lula tiver... Ele seria capaz de vender a própria mãe. Evidentemente que é um grande exagero e falta de respeito também. Mas na política do Brizola, você acha que hoje em dia... Como é que estaria o Brizola e o Dante hoje nesse emaranhado aí que tem aí com o Lula no poder? Olha, o Brizola jamais mudaria, né? Era uma figura humana fantástica, um homem muito coerente. Então, jamais mudaria, eu acho, né? O Dante não, o Dante mudou, o Dante evoluiu, né? Mesmo no governo, no último governo dele, ele já tinha uma posição diferente daquela posição lá do início da vida pública dele, da MR8 e tal, amadureceu. Eu digo que eu sou bem diferente daquele deputado
Daquela época. Daquela época. Do ponto de vista de Ideológico? Ideológico, sou diferente. Você endireitou? Eu não vou dizer que eu endireitei, Sentido mas eu assim... literal? Eu me decepcionei com muitas teses que eu acreditava e que depois, ao longo da vida, você vai vendo que as coisas não são bem assim. Então, eu não tenho aquela visão política lá de 1986, eu tinha 30 anos de idade, 29 anos de idade, e era ideológico, eu tinha uma convicção imensa do que eu fazia. Hoje não, eu tenho uma visão diferente. Por exemplo, em relação à questão da segurança pública, eu acho inadmissível o Boulos tomar posse lá no Palácio do Planalto e pedir 1 minuto de silêncio para os mortos naquele evento do Rio de Janeiro. Alguém tem dúvida que tinha 97 fuzis? Alguém tem dúvida de que eram bandidos violentos? Né? Então, assim, essa romantização de bandidagem, essas posições ideológicas, eu evoluí bastante. Apesar de que eu sou um humanista. Eu sou humanista, eu defendo o estado de bem-estar social, de ajudar os pobres, o Estado existe para isso, mas eu evoluí. Mas esse é um debate mais ideológico, filosófico. O que eu quero dizer da sua pergunta sobre meu retorno, eu quero dizer o seguinte: eu sempre fui uma pessoa coerente e tenho coragem de assumir minhas posições com destemor, sem nenhum tipo de constrangimento. Todos sabem que eu tentei uma candidatura de governador em 2018, eu comecei em 2017, né? E tentei, e era um momento que eu estava assim, muito animado, muito determinado em voltar para ser candidato a governador. E eu cheguei a anunciar no dia 29 de agosto a minha candidatura, eu presidi no tribunal, numa sessão pública anunciei. 3 dias depois o Janot pediu meu afastamento, quer dizer, foi um conluio do Pedro Táxi com o Janot, me tirou do processo. Por quê? Até eu afastado do tribunal, eu decidi que continuaria minha candidatura. Eu não devia nada. Eu tinha certeza. Não é que as pessoas tinham, eu sabia o que eu tinha feito. Então eu sabia que não tinha nada. Então serei candidato meio afastado. Aí eu tinha protocolado a minha aposentadoria e o Pedro Táxi mandou para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decidiu que eu não podia aposentar. Foi uma coisa absolutamente assim, fora da curva. Por quê? Por que eu não podia? Eu não tinha nenhum processo administrativo, nenhum processo penal, porque eu estava afastado, mas tinha um inquérito, não tinha processo. Tanto que ao final de 3 anos e meio, o que aconteceu? O Ministério Público Federal, que me afastou, o senhor Janot, teve que pedir o arquivamento. Não é que faltou prova, não faltou coisa de prova nenhuma. Pediu o arquivamento porque não tinha nada. Então eu tentei voltar para a política, não deu certo. É claro, Paulo, que a gente tem, todos nós temos, algumas coisas que você tem mais vocação, que você tem mais, vamos dizer assim, prazer, você se afina mais, se harmoniza mais, tem coisas. Por que eu fui para o Tribunal de Contas? Porque eu fiz um mandato irrepreensível de 87 até 91. Irrepreensível. Construí partido, fui atuante, garoto, cheio de energia, andei o estado todo, tal, e quando chega em 90 eu perco a eleição. E foi uma coisa assim que me chocou muito. Mas, gente, tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei, eu pedi eleição. Por quê? Porque eu fui andar com o Dante no estado todo e deixei lá o Araguaia, que é onde eu me elegi em 86, e as pessoas me penalizaram. Ele não é do Araguaia e tal. E os que eu confiava, que eu mandei o estado todo achando que votariam em mim para estadual, não vota, porque o candidato a deputado estadual é regionalizado. Então, Sinop, o PDT de Sinop, eles vão me dar 300 votos, deram 30, e assim foi. Eu fui e fiquei. Por que eu perdi a eleição? Quando me perguntam, é porque faltou votos. É isso, é simples assim, porque não adianta você ficar inventando história. Então, foi um choque para mim. Aí veio a eleição, mas eu fiquei só 1 ano fora. 3 anos eu exerci o mandato, aquele que eu pedi em 90, eu fiquei só 1 ano fora. E aí, por várias razões, eu exerci o mandato durante os 3 anos seguintes. Aí vem 94, com o Dante. O Dante sai para candidato a governador. E eu falei, eu não quero ser candidato.
eu quero ir para o Tribunal de Contas se você for eleito. Por que Tribunal de Contas? Porque é um cargo público, eu tenho vocação para a área pública, eu deixei minha empresa, a Fiat, lá, a direção, vim para cá para terminar os estudos e entrar na política, e não quero sair da vida pública, porque eu não quero sofrer a decepção que eu sofri em 90. E percebia que cada ano que passava, as eleições ficavam mais mercantilizadas, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E eu falei, eu não dou conta de viver assim, então vou lá para o tribunal. Daqui 10 anos eu volto. E foi em 2000, 2010 estava pior. Tinha piorado. Esse negócio de grana de campanha. Pois bem, então todo mundo sabe que em 2017 eu tentei, mas não consegui. O Pedro Táxi não deixou, junto com o Janot. Mas eu vou te dizer o seguinte, Paulo, eu sou uma pessoa que me organizo com uma certa antecedência. Eu já defini até que dia que eu vou ficar no Tribunal de Contas. Eu quero ver se eu consigo mais um mandato de presidente e quero, se eu conseguir, ao final sair do tribunal. E se em tese isso seria final de 29. Em 30 eu saio, e se eu sair, e devo sair, que é um projeto de vida, eu vou ser candidato nas eleições de 30. Aqui eu não sei, depende do que vai acontecer. Aí vai dizer, mas você está dizendo isso e vai continuar conselheiro? Vou com a minha consciência tranquila, porque o conselheiro é como magistrado, é um magistrado de contas, é um juiz de contas, ele não pode fazer política eleitoral, é proibido. Ele é claramente a proibição de política eleitoral partidária. E eu não vou fazer. Eu tenho maturidade, eu tenho confiança de poder dizer isso, porque eu não vou cometer erro de fazer política eleitoral partidária enquanto isso. E quando eu estiver no tribunal, eu estarei no tribunal cumprindo meus deveres de conselheiro, né? Então, não tenho nenhuma insegurança de, mas você vai fazer campanha política no tribunal? Não vou, não tem como. Eu não vou me expor eu não preciso disso, de me expor. Mas eu tenho um projeto de vida lá na frente de voltar. Por vocação, por vocação. 2029, então, o conselheiro Antônio Joaquim considera, após, né, ele conseguindo a recondução, né, ele voltar à presidência lá, vai ter que toda uma situação lá no Tribunal de Contas, dando tudo certo, ao final do próximo mandato, ele então vai se dedicar aí à vida político-partidária, aí sabe-se lá qual... Salve-se quem puder. Não, aliás, a propósito disso, eu lembrei, eu recuperei aqui uma mensagem da vez passada que o senhor veio aqui, o Clarismar, ele está dizendo assim, ele dizia naquela ocasião, né, Paulo, pergunta aí fala para o conselheiro que se ele não tivesse ido para o Tribunal de Contas, o nosso Araguaia, ele está dizendo que ele estava aqui em Cuiabá naquela ocasião, não é, para o tratamento médico e tal, não seria considerado o Vale dos Esquecidos. Deu uma melhoradinha aí com o Mauro Mendes lá e tal, deu uma boa evoluída, mas está dizendo aqui que se eu tivesse continuado na política, porque o senhor é da região, né? Então, Clarismar, obrigado. Eu não sei se você está assistindo hoje, mas... E o Luiz Juvencio está assistindo agora, lá do Santa Laura, está dizendo que está gostando muito do trabalho que o tribunal está fazendo na fiscalização do BRT, dessas obras do BRT aí, não é? Obrigado, Juvencio. Luiz Juvencio, do Santa Laura. Professor. Conselheiro, aproveitando exatamente a deixa do nosso telespectador, do último telespectador, falou do trabalho do Tribunal de Contas, voltando para um trecho daquela fala do senhor, o senhor afirmou, posso dizer que ao longo dessas experiências de deputado aqui nesta casa, na Câmara Federal e como secretário, eu tenho condições de exercer uma tarefa de conselheiro do Tribunal de Contas, com uma visão moderna, uma visão contextualizada de toda a problemática de Mato Grosso, fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, o senhor de fato conseguiu emplacar essa visão moderna e essa visão contextualizada da problemática de Mato Grosso ou ainda não? Infelizmente vou ter que dar 1 minuto e meio para o senhor responder a isso aí. Agora, né? É. Eu posso dizer com muito orgulho, Lorenberg, que consegui sim. Que aproveitei minha experiência, né, na área do executivo, na área do parlamento
para levar para a área de fiscalização, de controle e conseguir fazer essa conciliação. Eu me sinto muito bem de ter sido útil no sentido de aprimoramento. Como eu disse lá atrás, quando eu presidi a Tricom, a nossa Associação Nacional, 2012 e 2013, nós conseguimos evoluir muito os tribunais do Brasil inteiro. O Mato Grosso já estava num processo de evolução muito grande. Então, eu vou dizer para você, o que representa isso? Representa, por exemplo, as ações que nós fazemos hoje e no passado, de consequência. O que o tribunal liderou junto com o GAEP propiciou o que aconteceu agora na sexta-feira, uma verba no orçamento público de 80 milhões para atender a construção de 23 creches. Isso é atuação do tribunal, junto com o GAEP, que é importante dizer. Mas é consequência prática, real, de experiência, de você ter essa visão de poder contribuir pela experiência que você já passou por todos. É igual o chão de fábrica. Os poderosos donos de indústria vão falar, meu filho, você vai me suceder, mas você começa lá no chão da fábrica. Aí você vai crescer para poder ter a visão da fábrica como um todo. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ter exercido 4 mandatos de deputado, 2 secretarias de Estado, e aí ter ido para o tribunal com essa bagagem. E ao longo desses anos no tribunal, é evidente que a evolução foi até maior. Eu fiz pós-graduação em administração, estou fazendo mestrado na Fundação Getúlio Vargas, eu estudo, eu tenho que estudar, todos nós. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Já vamos concluir agora em agosto do ano que vem esse mestrado. Então, você cresce, sempre aprendendo todos os dias, e tanto mais você aprende, mais útil você é na função pública que você exerce. Eu tenho que encerrar o programa, mas eu queria uma pincelada, e é pincelada mesmo, não importa se o senhor citou aí creches, tem alguma novidade aí nesse trabalho que o senhor, essa bandeira sua praticamente, né, sobre a política de atenção à primeira infância? Eu sei que teve recentemente uma movimentação nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse em 1 minuto, agora é 1 minuto mesmo que eu tenho que encerrar o programa. É o que eu estava dizendo, é bom, esse 1 minuto é suficiente. Nós instalamos aqui o GAEP, é o Grupo de Apoio à Política de Execução de Educação. E são 18 instituições juntas, fizemos dezenas de reuniões, isso foi em 22 que foi instalado. 23 nós elegemos o ano como foco na primeira infância. Aí já conseguimos botar a emenda no orçamento do Estado. 24 idem, botamos emenda também, e 25 agora fizemos um novo diagnóstico. Nós fizemos em 23, fizemos em 25. De 23 para 25, houve uma diminuição de 31% da demanda de vagas de creche. Em 23, era 14 mil crianças sem creche. Agora, em 25, são 10 mil crianças. Com a construção dessas creches que estão aí assinados os convênios, nós vamos diminuir isso para metade. Eu tenho certeza que em 5 anos, disse isso no evento da assinatura, que em 5 anos nós conseguimos continuar com o orçamento no Estado, não só dos municípios, tem que ter o orçamento no Estado, nós vamos conseguir zerar. Mato Grosso vai ter oportunidade, em 5 anos, a continuar assim, zerar a fila de crianças de creche. Amém. E aí, em segundos, e aí isso é uma grande ação política, porque eu considero mais importante que viaduto, do que estrada. Sim. Porque quando você atende uma criança de 0 a 6 anos, você dá a ele a oportunidade de ser um cidadão adulto que pode disputar espaço com quem teve o apoio de alimentação cognitivo na primeira infância de 0 a 6 anos. Perfeito. Antônio Joaquim Moraes Neto. Não tem o Rodrigues? Moraes Rodrigues. Eu ia perguntar se não tem o Rodrigues da sua Moraes mãe. Rodrigues. Tem Moraes Rodrigues. Moraes Rodrigues Neto. Tem o Rodrigues. É verdade, tem o Rodrigues. Obrigado por ter vindo. Conduziu o PDT por 2 vezes aqui, né, naquela época de ouro. Depois o Dante foi lá para o PSDB e aí não tem mais tempo. Queria agradecer de verdade a sua vinda aqui ao programa Opinião. Esse espaço sempre agradece quando o senhor vem, que vem com um baita de um pacote de informações e política e opiniões. A gente gosta disso. Espaço continua posto para bem informado. Obrigado. Obrigado, é um prazer participar.
Teve hoje lá o lançamento de um livro do Zé Arimaté, que foi contemporâneo dele daquela época lá, do Constituinte. O Opinião amanhã recebe o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini Lorenberg. Então prepare aí que Lorenberg vai... Coitado. Não, coitado não, Lorenberg sempre capricha aí, né? Se ele capricha... Amanhã o Abílio vai estar com a gente aqui falando, antes de prestar contas lá para o TCE, sobre a ida dele a Dubai, ele vai prestar contas aqui conosco, ao vivo. Tribuna. Aqui nessa tribuna, ao vivo, prefeito de Cuiabá. Não perca. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.